essa questão do controle da demanda tal, passa um pouco pela transparência, né? Eu ontem estava num evento que se discutia o problema da seca, os efeitos na água e na energia. Era uma mesa assim como essa, uma conversa, e estava o ministro Pedro Parente. Então foi muito, quer dizer, as perguntas foram muito em cima da experiência do racionamento de 2001, e foi muito destacado pelo ministro e todos nós dizer que é preciso ter transparência. Esse ano 2014 foi o ano eleitoral, as coisas. Em termos de água, foi até pior lá em São Paulo, quer dizer, a falta nem sequer se usou lá em São Paulo os mecanismos que foram adotados em 2001, que poderiam ter sido adotados, foi timidamente utilizado, né? Bem, o juiz nos falou que o setor vive uma série de seguros, que os seguros custam. Isso acaba afetando o custo geral. Vamos olhar aqui um desses seguros, né? MRE. Eu sou um dos que defendeu, que concebeu, que defendeu o MRE, que sabe o que é, o mecanismo de realocação de energia, que é uma espécie de seguro entre as hidrelétricas, né? E esse mecanismo, ele tem toda a lógica. Se você pensar no conceito, assim, pensar conceitualmente, ele diz, bom, como o Brasil é um país continental e as secas não atingem todas as regiões, todas as bacias hidrográficas simultaneamente, faz todo sentido que haja uma espécie de cooperativa entre as produtoras de energia elétrica, porque quando uma tiver em dificuldade porque não tem energia, não tem água para produzir energia elétrica, a outra tem, você, de certa maneira, mitiga o risco hidrológico, fazendo com que você coloque todas essas usinas, digamos, como se fosse numa cooperativa de produção, né? Que é o MRE. Então, conceitualmente, é algo muito interessante e correto. Aí vamos agora à prática, né? O que acontece na vida real que nós não sabíamos, nós vamos vendo, a gente vai vendo exposto, né? Acontece que, quer dizer, você tem uma produção coletivizada, né? Produção conjunta, e depois essa produção conjunta, esse megawatt-horas foi produzido pelo parque gerador hidrelétrico. Ele é alocado, a energia é alocada a cada usina, não, obviamente, proporcional ao que ela produziu, e sim a garantia física que ela tem, né? O fundamental de uma usina é a tal da placa. A garantia física é o que vale, a usina, né? Bom, e aí todo o incentivo é dado para que qualquer empreendedor sempre terá o interesse de ter a maior garantia física possível, né? E o comportamento, aí eu já tenho dito muitas vezes que o setor elétrico, de certa maneira, se sovietizou, mas sovietizou no sentido de uma produção pouco transparente, dos sinais pouco transparentes. Eu li recentemente um livro, já falei várias vezes, mas não sei se para aqui, que eu acho que recomendo fortemente, chama-se Red Planet, que explica a história da União Soviética, desde os primeiros 50 anos, um grande progresso, quer dizer, a União Soviética nos primeiros 50 anos avançou enormemente pelo processo de industrialização, e depois, mas ele foca na decadência, a partir dos anos 70, 60, 70, a decadência da União Soviética, exatamente porque o que aparentava não era a verdade. Então tem lá uma passagem que eu acho espetacular, que lá nos inícios dos anos 60, uma coisa assim, que o Kantorovich, que era um matemático que tinha inventado a programação linear lá na União Soviética, ele diz assim, poxa, nós somos felizados, nós matemáticos soviéticos temos uma sorte danada, porque nós vamos aplicar uma técnica matemática para maximizar o PIB do país, enquanto que os pobres matemáticos americanos só vão conseguir maximizar, digamos, a produção, a receita das suas empresas, empresa por empresa, e não do país como um todo. Não se poderia aplicar uma técnica poderosa de matemática de alocação de recursos na escala do país. Na realidade, quer dizer, teoricamente, a União Soviética avançaria mais rápido que os Estados Unidos. Os cidadãos... O Khrushchev achava isso. Khrushchev achava que a corrida com os Estados Unidos seria ganha pela União Soviética, não pelas armas, e sim porque os cidadãos soviéticos viveriam de uma forma... seriam mais prósperos e teriam maior conforto. E isso daí, sob o ponto de vista teórico, é verdade.
Mas não foi, porque na realidade, se você alimenta os modelos matemáticos com informações que não são verdadeiras, as coisas dão errado. Né? E é isso que acontece. Quer dizer, se os dados de entrada estão errados, a saída vai estar errada. E nós temos um problema parecido hoje no setor elétrico. Quer dizer, por que nós... Então, pegamos o MRE. Tem lá uma resolução, quer dizer, você olha assim, um outro artigo que escrevi sobre um problema até mais grave que eu não quero levantar. São tantos problemas do setor elétrico que eu não quero nem dizer que tem um outro. O outro é o seguinte: as séries hidrológicas não são estacionárias. É um problema terrível. Para o hidrólogo que eu sou, é um pesadelo. Mas, enfim, as vazões do Rio São Francisco estão diminuindo, as vazões do Rio Paraná estão aumentando. Por que é isso? É uma discussão outra que não vou fazer aqui agora, mas... e aí você fica assim, poxa, será que é isso mesmo? É mudança climática, mudança do uso do solo, ou é informação errada? Ou é erro de cálculo? Né? E talvez seja erro de cálculo. A ANA, Agência Nacional de Águas, e a ANEEL tem uma resolução conjunta que diz o seguinte: um dos suspeitos, tem vários suspeitos por que está acontecendo no São Francisco em particular. Um dos suspeitos é que a curva cota área-volume, quer dizer, digamos, a batimetria dos reservatórios, ou a relação metros por segundo, megawatt, quer dizer, a produtividade das turbinas, esteja errada. Quer dizer, porque você usa valores de 30 anos atrás, quando foram construídos. Depois disso, as coisas mudaram. Então, é uma hipótese, não sei nem se é verdadeiro ou não, mas aí tem uma resolução na ANEEL que diz: olha, senhora Chesf, senhora CESP, senhora CEMIG, senhora... Enfim, empresas do setor elétrico, vocês têm que medir essas coisas. Vamos medir, vamos ver se os dados correspondem à realidade. Tem que medir. Não se mede. Tem uma resolução que demanda fazer isso e não é cumprida. Por que não é cumprida? Porque cada agente do setor, cada gerador, se vê na posição de carona. É como se fosse assim, um prédio que você tem um único hidrômetro e alguém diz assim: vamos fazer hidrômetros individuais. Cada um vai pagar pelo seu consumo e não consumo coletivo, não repartir. Aí aqueles que estão, todo mundo fica assim: puxa, eu estou um banho tão demorado, tal, não quero isso não, eu quero ser carona dos outros. Todo mundo, há uma reação contra a individualização. Isso é um pouco o que acontece. Ninguém quer muito saber qual é a realidade, porque acha que é carona dos outros. E o que isso resulta? Resulta que é uma situação parecida com 2001. 2001, foram muitas as causas, mas quando você tem um parque gerador que coletivamente consegue, digamos, gerar 95 unidades, mas você acha que ele gera 100, né? Se fosse um parque térmico, você perceberia logo. Na hora que a demanda é 100 e você só consegue atender 95, está na cara que tem um problema. Mas quando é hidroelétrico, como somos nós, não é óbvio. Quando é hidroelétrico, você quase todos os anos, aquele parque que tem capacidade de 95, o que significa capacidade de 95 num parque hidroelétrico? É que numa condição hidrológica adversa, quer dizer, numa seca terrível, você só consegue atender 95. Isso quer dizer. Mas quase todos os anos não são secos. Quase todos os anos tem boa hidrologia. E aí, em vez de produzir 95, produz 110, 120, 130, e você não percebe. Então a seca, 2001 foi assim, e agora também é parecido. A hidrologia desfavorável apenas desnuda um problema, ela evidencia um problema que está ali, mas que você não percebe porque quase todos os anos tem uma hidrologia favorável. É como diz o Warren Buffett, né? Você só descobre quem está nu quando a maré baixa. É algo parecido, você só descobre que você tem um sistema hidrelétrico com uma capacidade menor do que você imaginava quando você tem uma seca. 2001 foi isso, agora eu acho que é parecido. E por que eu acho que isso é parecido? Porque, veja, isso aí, a PCR ficou rouca de mostrar isso. Quer dizer que 2013 foi um ano, sob o ponto de vista do setor elétrico Brasil, um ano médio. A energia fluente foi 98% da média. Né? E os reservatórios terminaram em 2013 para terminar baixo, não correspondente a uma hidrologia média. Quer dizer, na realidade, na vida real, mais água foi utilizada para produzir energia elétrica ao longo de 2013 do que os modelos imaginavam.
Por que os modelos imaginavam isso? Porque as equações estão erradas? Não, é porque os parâmetros de entrada estão errados. Né? Porque as equações são equações físicas, equação da continuidade, enfim, são equações físicas. Então, o que está errado são os parâmetros. Quer dizer, então nós não temos uma percepção clara de quais são. Eu gosto muito de analogia, fazendo uma outra. É como se eu tivesse um carro com 10 anos de uso e você vai fazer uma viagem e você vai calcular exatamente quantos litros de gasolina você precisa. Você entra, você pega o seu manual do usuário e faz a conta pelo manual do usuário. Vai dar errado, porque o seu carro não é mais, depois de 10 anos, não tem mesmo o rendimento que tinha quando saiu da fábrica. Ele já tem alguma coisa que não dá certo. Bom, então, eu acho que esse é o principal problema. O principal problema do setor é esse. É até um problema de relativamente fácil solução. Eu acho que essa eu diria o seguinte, olha, proponho delação premiada. O que é delação premiada? Por que os agentes não querem contar a verdade? Né? Por que a Chess não deixa medir lá a batimetria do seu reservatório, a sete, os outros, todos? Né? Por que ninguém quer saber a verdade? Porque todo mundo acha que na hora que for revelada a verdade, ele mostrou lá uma fotografia, como é que ele era bonitão, tal, aos 20 anos, na hora que mostrar qual é a realidade, ele tem 66 anos, já está cheio de rugas, então não é aquilo que ele anunciava ser, ele é pior. Então como é que resolve isso? Delação premiada. Você diz, não, olha aqui, você continua com suas prerrogativas comerciais, porque o que nós precisamos fazer, na realidade, é dimensionar corretamente qual é a necessidade de energia de reserva. Porque esse buraco, esse é meu exemplo, 95 é real, a demanda é 100. Essa diferença você enche com energia de reserva. Então, você tem que dimensionar corretamente a energia de reserva. Eu acho que isso está mal dimensionada hoje. Né? Qual o resultado disso? É que a gente está vendo. Quer dizer, as térmicas estão ligadas o tempo todo. Quer dizer, 2014, de fato, um ano excepcional. Um ano excepcional. Pior seca no Nordeste, pior seca no Sudeste. No Brasil, como um todo, energia fluente do sistema interligado é nona pior. Não devia causar... Quer dizer, as térmicas têm que ficar ligadas, mas não devia levar a uma preocupação contra a segurança. Não deveria. E está levando a uma preocupação contra a segurança. O Luciano estimulou a probabilidade em 26% com atraso. E 9% sem atraso. Isso já é uma coisa horrorosa, né? Porque nós temos uma situação que é com e sem atraso. Então, essa questão do atraso é fundamental. A PCR também fez um estudo muito elaborado, tal, que chegou à conclusão que seria da ordem de 19%. E o governo, 4%. Porque são coisas diferentes. Porque, na realidade, essas probabilidades são probabilidades de eventos diferentes. Né? Essa discussão de probabilidade de racionamento é terrível nessa época, porque você só decide sobre o racionamento em abril. Agora ninguém decide nada sobre isso. Só quando acabar a estação úmida que você vai tomar alguma decisão. Eu me lembro que em 2008, né, eu disse que o racionamento em 2008, a probabilidade de janeiro de 2008 para ter racionamento seria de 20%, que era maior do que tinha sido de janeiro de 2001. Janeiro de 2001 teve racionamento, janeiro de 2008 não teve. E 2000 era também maior. Então, quando você diz que a probabilidade está alta, 20%, dá a impressão que você está torcendo para ter racionamento. E se não tem, parece que você é um mal proporcional, porque isso naturalmente é o contrário. Quer dizer, se tem 20% de probabilidade de ter racionamento, que é altíssima, né? Tem 80% de probabilidade de não ter racionamento, é 4 vezes maior. Depende de como é que você gosta dessa coisa. Eu agora aprendi, eu digo assim, olha, a probabilidade de ter racionamento, de não ter racionamento é 4 vezes maior de ter. Então, parece que está tudo tranquilo. Tá? Bom, agora, deixa eu falar um pouquinho sobre... mas falar um pouco sobre dinheiro. Olhando para trás, esses valores, 100 bilhões, TCU diz que é 60 bilhões, a PCR diz que é 60 bilhões, enfim, esses valores, se for 60, digamos, esse é o dinheiro que sai do bolso, sai ou sairá do bolso dos consumidores e dos contribuintes, vamos pegar 60 bilhões para não ser polêmico. Isso então é dinheiro que está saindo do bolso dos contribuintes ou dos consumidores, mais dos consumidores. Para onde vai? Para onde foi esse dinheiro? Aí uma conta simples é o seguinte, olha, quanto foi gasto de combustível das térmicas que não estaria sendo gasto se nós não tivéssemos
digamos, algumas atrapalhadas, e a seca, né? 50 bilhões. 50 bilhões é o gasto extra com combustível, números redondos, estou fazendo números redondos. Então, de certa maneira, esse problema que eu estou falando de capacidade do sistema é o mais importante problema. Quer dizer, é ele que nos leva, quer dizer, capacidade de enfrentar. Quer dizer, nós tínhamos a expectativa de que as térmicas poderiam ser ligadas, foi o que a Eva falou, de vez em quando, e não ficar ligado o tempo todo. Né? Elas estão ligadas o tempo todo. O que isso quer dizer? O nosso carro não produz mais aquilo que produzia, quer dizer, o nosso parque gerador não é aquilo que nós imaginávamos que fosse, nós precisamos de reforço. Esse é o principal problema, porque 50 bilhões e 60. Os outros 10, o que é? Bom, os outros 10 é mudança de dinheiro de um bolso para outro dentro do setor. Alguns ganharam, os que estavam descontratados, os outros perderam, mas é um problema grave, 10 bilhões não é pouca coisa, mas o principal problema não é esse, não é a 579. A 579 atrapalhou, mas não é o principal problema. O principal problema foi realmente essa seca e a nossa incapacidade, nossa fragilidade frente a enfrentar a seca. Bom, agora para falar dos outros tópicos rapidamente. O Luciano nos colocou aqui a pergunta sobre ICB. Quer dizer, como é que deve ser, manter o ICB ou deve sair por leilões por região e por fonte e tal? Leilão por fonte já está assim, a partir dos últimos anos já temos leilões por fonte. Agora, lá atrás, quando o ICB, quando nós estávamos discutindo o ICB e tal, tinha toda uma lógica. O que eu vou falar não é que alguma coisa foi dita, pelo menos é o que eu pensava. Eu pensava assim, nós precisamos de uma coisa que mantenha o lobby político afastado desse processo. Precisamos de uma métrica técnica que vai escolher entre usinas de diferentes fontes, diferentes metodologias, diferentes locais. Nós temos uma métrica, uma econometria que permita, aos olhos do contribuidor, segundo a visão do consumidor, qual é a melhor escolha. Essa era o que nós buscávamos. Não é fácil porque você está comparando laranjas com bananas, o tempo todo laranjas com bananas, são fontes diferentes, locais diferentes, é dificílimo fazer isso. Mas nós dizemos, é difícil, mas isso é melhor do que deixar na mão de lobbies e ficar discutindo, deixar na mão dos políticos resolverem isso. E aí, de certa maneira, a comparação de peras com laranjas, do ponto de vista técnico, já é tão complexo que a realidade está fazendo com que os leilões já sejam por fontes e tal. E eu vou um pouco além, eu acho que eu vou surpreender vocês agora, porque eu depois de tanto tempo, acho que não dá pé, quer dizer, não é possível manter dentro do contexto, do curral técnico esse assunto. Porque quando a gente mantém isso dentro vamos dizer, a escolha da matriz, no fundo nós estamos escolhendo a matriz elétrica por um processo tecnocrático, né? Econométrico. E com medo, e com razão, temos todas as razões do mundo para ter medo de uma matriz decidida politicamente. Eu acho, depois, quer dizer, mas o que acontece? A sociedade não discute a matriz elétrica, a classe política não discute a matriz elétrica, ninguém sabe, ninguém faz raciocínio de trade-off. Se eu quero só solar, pode ter só solar, vai ter que ter bateria, vai ter que ter isso, vai ter que ter... A energia vai custar tanto para isso, deixou de ser competitivo. Quer dizer, a pergunta sobre qual é a matriz que nós precisamos ter, nós evitamos essa discussão porque ela é intrinsecamente política. E nós, de certa maneira, temos uma desconfiança do processo político. Mas eu vou chegar à conclusão que é inevitável passar por uma discussão política. Da melhor política que for possível. Mas é inevitável isso. Porque se nós não fizermos essa discussão, ficamos nessa coisa de que todo o empreendimento engancha na justiça, engancha no processo ambiental, porque é possível que a FUNAI, ou o ICMBio, ou sei lá quem, o IFAM, ou o juiz, ou o Ministério Público, diz assim, não gosto dessa usina não, entra na justiça que eu sou contra. Quer dizer, cada empreendimento é examinado isoladamente, como não se fizesse parte de um esforço coletivo de dotar a sociedade da energia que precisa. Então, se cada coisa é examinada individualmente, você pode dizer não para todos e chegar com um conjunto vazio. E é isso que nós estamos nessa situação. É preciso, quer dizer, o preço é alto, mas é preciso elevar essa discussão, dizer, seria algo parecido com a lei orçamentária. A lei orçamentária, como dizia Bismarck, né, se alguém soubesse como é que as leis são feitas, os salsichos, não comia salsichos e não respeitaria as leis. É um pouco isso, mas é melhor isso, é ruim,
A lei orçamentária é assim, mas é melhor isso do que não ter uma visão de conjunto, não ter solução. Não ter compromisso. Quer dizer, poder dizer não, 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 e aí você tem, com atraso, 26%, sem atraso, 9%. O país não pode viver com essa ineficiência brutal, que tudo não pode, cada coisa não pode. Bom, para terminar, questão da renovação das concessões. Eu peguei alguns pontos. Questão da renovação. Eu sempre fui lá atrás, quando estava na ANEEL, então eu era favorável ao conceito que foi adotado na 579, que é o conceito básico, é que esses ativos já foram pagos pelos consumidores, já foram remunerados pelo consumidor. Então, de certa maneira, não é justo que eles, sendo legalmente uma concessão por tempo determinado, que o benefício disso seja apropriado pelos acionistas da empresa concessionária. Isso, nós estávamos lá na ANEEL e a juíza tivemos divergências, porque a juíza viu mais sobre a ótica que você apontou da financiabilidade, do futuro, tal, das empresas poderem financiar. Mas, enfim, nós... agora... É campo das ideias, claro. Agora, não precisava ser feito da maneira que foi feita, quer dizer, bastava estabelecer algum pedágio mais simples, que mantivesse os preços perto do custo marginal, tão próximo quanto possível, e que seria mais simples. Quer dizer, houve uma grande atrapalhada nesse assunto aí. Então eu manteria o conceito de que tem sim, as concessionárias têm que pagar um pedágio, mas simplificaria esse processo. E em relação, agora o pulo do gás, né, seria o seguinte, olha, começa com o GNL e hopefully nós vamos ter ou gás do pré-sal ou gás interno aqui, o gás. Eu acho isso ótimo. Se nós pudermos ter gás natural na ordem de $7 o milhão de BTU, maravilha, 6 tal, entra na base. Se não, nós precisamos de nuclear e carvão. Nós precisamos de nuclear ou carvão. Carvão pode ser importado lá da Polônia, já que nós não temos tanto carvão aqui. Mas não tem jeito, quer dizer, falar um negócio. Falar isso é uma coisa extremamente antipática, tal, mas entra naquilo que eu falava antes. Se nós olharmos o conjunto, eu termino com isso. Tem uma ONG chamada, que você conhece, dirigida pela Denise Teixeira, a Vina. Isso. Eles estão fazendo um esforço muito interessante, quer dizer, assim, acadêmico, quer dizer assim, olha, COP, ITA, Santa Catarina, o pessoal do carvão de Santa Catarina e Greenpeace. Greenpeace e o pessoal do carvão de Santa Catarina. São 4 grupos. Né? Aí diz assim, digam qual é a matriz elétrica dos seus sonhos. Cada um diz lá o que quer. E aí, o que é o truque, está no início, mas o que é altamente interessante, se avançar vai ser muito bom, é que eles desenvolvem uma métrica para comparar. Aí você diz assim, bom, tá bem, então algumas métricas são óbvias, né? Quanto vai ser quantos reais por megawatt-hora para a matriz do componente Greenpeace, do pessoal do carvão, tal, se compara isso. Emissão de CO2, gás de efeito estufa. Mas outra, tem que ter outras métricas, despachabilidade, confiabilidade, enfim, uma série de coisas que, se nós conseguirmos desenvolver isso, a discussão vamos dizer, na seara política talvez pudesse ser mais civilizada e com mais luzes. Bom, enfim, são esses os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado pela oportunidade.